Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez, Pastores de Chinelo, para conversar com você sobre a Palavra de Deus, mas sem aquela formalidade. A gente bateu um papo olhando para o tema de hoje, olhando para a Bíblia e aplicando isso para nós. O tema de hoje é muito interessante. Na igreja só tem panelinha. Na sua igreja só tem panelinha? É assim contigo? Você já sofreu por isso? O tema de hoje é relevante, nós queremos pensar sobre isso, mas antes da gente mergulhar no tema e antes de eu apresentar para você quem é que está aqui comigo para bater esse papo, eu quero lembrar você que nós, Pastores de Chinelo, estamos no Spotify, lá na Palavra da Vida Paraná, Spotify, estamos no YouTube também, com a Palavra da Vida Paraná, e no Instagram, @Pastores de Chinelo. Se você quer conhecer mais dos nossos conteúdos, você pode nos procurar nesses meios e ter um tempo com a gente ali também. Você pode nos procurar também no Instagram, no direct, pode mandar uma mensagem, se quiser conversar com a gente está à disposição para isso também. E sempre com essa ideia de tentar promover a palavra de Deus, a edificação daquele que nos escuta, de maneira acessível, prática, e que Deus seja glorificado. Ok, na igreja só tem panelinha. Eu sou o Renato Buzo, aqui da Igreja Batista de Tupã, interior de São Paulo, e hoje eu tô com um outro pastor de chinelo. Somos dois. Quem é que tá comigo? Eu sou o Juninho. Aí, estamos juntos de novo. Igreja Batista Jardim Itamaraty, em Campo Limpo, São Paulo. E panelinha é uma realidade, eu acho que de toda a igreja. E dá até pra brincar, né? Eu nunca participei de uma panelinha. Cara, acho que todo mundo já participou na vida. É ou não é? Ô Júnior, aproveita então, como pastor, você foi um crente em Cristo Jesus, um membro de uma igreja em alguma época, em outro momento você foi um seminarista, depois você se tornou pastor. Das experiências que você coleciona assim com panelinhas, talvez experiências que são tuas, de outros, o que é que você tem a nos dizer sobre isso, compartilhar essas experiências? Cara, eu acho que, vamos lá, né? Vamos partir para essa conversa. Eu tava pensando aqui, acho que tem uma coisinha que a gente só precisa definir antes, porque existe diferença entre afinidades e identificação entre pessoas e existe panelinha. Cara, panelinha, de maneira muito simples, panelinha é aquele grupo que você se identifica, mas que não está aberto a receber mais ninguém. Ou se recebe com muita dificuldade, com muita insistência da pessoa, talvez, porque vocês são suficientes ali, vocês estão naquele meio e vocês não se importam tanto com quem está chegando ou não, né? Dá até um oi, mas não inclui no grupo, nas saídas, né? E identificação não, é você de fato estar com um grupo que você se identifica, que você conversa, que você tem afinidades. No entanto, você sempre está aberto para que mais pessoas se acheguem a estar junto contigo. Então, acho que essa é uma grande diferença que a gente faz, né? Então, nesse sentido, existem vários grupos em diversos lugares, e acho que na escola, na faculdade, no seminário, na igreja, vai ter esses grupos que se reúnem, que têm uma afinidade maior, mas que não estão fechados para isso. O grande problema é que, geralmente, a gente tem, ao invés de grupos de afinidade, a gente tem panelinhas fechadas. A gente tem um grupo de pessoas que não estão dispostas a se abrir para mais gente, tampouco para receber mais gente em seu meio, no sentido de que possa se abrir com eles. Então, a panelinha é uma crise. Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo. Se a gente fosse para pensar num grupo de louvor, a gente tem um grupo de louvor. E ali a gente tem afinidades. A gente gosta de música, a gente gosta disso aqui, a gente gosta de um tipo de música, a gente gosta de louvar o Senhor juntos na igreja, por aí vai. E esse é um exemplo de afinidade. A questão é que, geralmente, eu vou dar um exemplo aqui real que aconteceu, de uma pessoa que uma vez ela chegou na igreja, ela nova, recente, e ela tocava, ela fazia parte do louvor, que ela era da outra igreja, vinha e quis agregar, quis participar junto. Só que nesse primeiro momento de recepção do grupo de louvor, foi assim, olha, muito bem-vindo, vamos tocar aqui e tudo mais.
mas qualquer pitaco, qualquer dica, qualquer interferência no tipo de ritmo, olha, vamos fazer desse jeito que vai ser melhor, já não era bem recebido. E quando acabava o ensaio, acabou o ensaio. Nosso grupinho continua de boa e acabou o ensaio, aquele novo integrante vai embora. E isso aconteceu, né, diversas vezes, e é um exemplo de panelinha. Ou seja, tem um grupo de afinidades, no entanto, não está receptivo. E aí a pessoa está lá para servir a Deus e acaba sendo até desanimada, né, por conta disso. Então, panelinha, acho que existe um monte, né? Mas esse é o exemplo mais próximo que eu tenho na minha cabeça aqui, que eu acho que é um exemplo real aí. É interessante isso que você coloca, porque é claro que a primeira coisa que vai nos atrair de um outro grupo é a afinidade. Mas a gente às vezes usa a afinidade justamente como um argumento para não abrir a panela. Eu não tenho tanta afinidade, né? Exatamente. Eu não tenho afinidade com a pessoa. Ela não pertence ao nosso grupo porque não tem tanta afinidade e tal. E, na verdade, o que deveria acontecer, uma vez que nós estamos falando sobre cristãos que entendem a necessidade da comunhão, até seria legal a gente explorar um pouco isso, é a ideia de que é o seguinte, olha, justamente porque nós somos um grupo que tem afinidade, nós precisamos ser intencionais na necessidade de estar aberto para que outros entrem. Como se você e eu estivéssemos num grupo, nós temos muita afinidade, mas inclusive a nossa amizade vai ser saudável quando a gente pensar, o Júnior, vamos tentar atrair outro cara para nossa roda, vamos tentar buscar aquele que é diferente, né? Na verdade, a nossa afinidade, ela deveria potencializar o nosso desejo de encontrar outras pessoas e não restringir o nosso círculo, né? Isso é muito legal você ter colocado, porque o pretexto não tenho afinidade, não pensa como eu, não temos os mesmos gostos, mas o que tem que vir antes de tudo isso é o nosso entendimento do porquê que é importante a gente andar juntos, né? Sim, e se for para pensar, por exemplo, o que une a gente como igreja não são afinidades específicas. O que une a gente como igreja é o sangue de Jesus. Então, eu criei em Jesus, por isso que eu estou junto na igreja, por isso que eu estou na igreja, né? Então, se eu for para pensar em afinidades, esse não é o principal motivo. Senão você pode ir para um clube, você pode ir para qualquer lugar, né? Você pode ir para um acampamento com seus amigos. Mas na igreja em si, a gente está falando sobre, de fato, a gente está junto porque um sangue nos comprou e nos fez corpo dele. Né? E é muito comum, por exemplo, a gente ver uma panelinha, eu dei exemplo de acampamento aqui, né? Aí já veio na cabeça. Geralmente, para quem está acostumado com acampamento de temporada e por aí vai, tem aquele grupo seleto, que é o grupo dos esportes, né? Grupo dos esportes no acampamento. Esse grupo aí, meu irmão, para você entrar, fiz 5 anos. 5 anos de estágio, mais 6 anos para você ser encaixado ali na equipe e quem sabe você entrar. Então, assim, geralmente tem esses grupos fechados que as pessoas falam assim, não, a gente já está aqui, a gente já está bem assim e não está disposto a abrir para nada, tampouco, eu acho que é mais por conveniência, inclusive, né? Eu tô bem assim, não quero mais me abrir mais do que isso, porque senão vou começar de novo um relacionamento e não tô afim disso. Então, tem tudo isso que envolve, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu penso que, para quem está nos ouvindo, eu imagino que se você clicou, se viu lá o tema, na igreja só tem panelinha, talvez esse seja o nosso maior público. Pessoas que já tiveram experiência com isso e têm crise com isso. E uma das coisas que a gente precisa pensar, ainda na linha disso que nós estamos conversando, é que não faz sentido nenhum igreja ter panela. E como é que eu lido com essa panela? É você se lembrando do que significa o ser igreja. Ser igreja significa justamente que nas nossas diferenças e peculiaridades, a gente vai se unir naquilo que agrada a Jesus, no propósito da igreja existir, que é proclamar Jesus. Então, se eu entendo que tem panelinha na igreja, eu não posso justificar um erro com outro. Tá ligado? A parada de justificar um erro com outro. Então porque só tem panelinha na igreja, eu vou sair da igreja. Cara, é você justificar um erro com outro. Deveria ter a panelinha na igreja? Não. Mas o que você faz com isso? Você sai da igreja? Aí eu acho que você entende errado o que está escrito ali em Efésios capítulo 4, versículo 26, quando Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é eu me irar e não pecar? Não há problema em você ficar indignado com uma panelinha na igreja. O problema é o que você faz com isso.
O problema é uma reação pecaminosa a isso. Tem panelinha na igreja, então eu não vou me envolver com ninguém, eu vou ser só um telespectador, eu não quero igreja, eu vou ser um desigrejado, eu tô machucado com a igreja. Você não pode justificar o seu erro de não crer no projeto igreja por uma igreja disfuncional, uma situação problemática, né, Júnior? Acho que isso é algo importante pra gente pensar. Sim, sem dúvida. Pensando até em 1 Pedro 4,8, né? Sobretudo, amem-se sinceramente aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E aí logo em seguida vem, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. A ideia desse relacionamento mútuo, né? E que vem por meio de perdão, vem por meio de você entender que estamos juntos ali na igreja porque teve alguém que pagou o preço para estarmos juntos ali. E o preço não é o meu, não é o meu esforço por estarmos juntos, o preço é o sangue de Jesus na cruz. Então, acho que esse ponto ele é muito importante. Uma outra coisa legal de ser levantada pensando nisso também, o Renas, é o seguinte, mano, é entender de onde vem a comunhão, né? Acho que aquele texto famosaço, né? Ó quão bom e quão suave, Salmo 133, né? Que os irmãos vivam em união. O texto ele continua com uma simbologia ali, uma figura muito específica ali do óleo descendo na barba de Arão, e até difícil de entender em alguns momentos, mas a ideia básica daquele texto é que essa união ela vem de Deus, ela provém de lá, né? Ela não é uma união que surge dos nossos corações naturalmente, ela vem pela graça de Deus e por nossa comunhão com Ele, assim como diz também lá em 1 João 1, né? É a nossa comunhão com Ele que faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Então, isso envolve muito. Então, o nosso relacionamento com Deus dita diretamente, necessariamente e de maneira muito específica como é que a gente convive com os irmãos da igreja. Eu me lembro muito, Júnior, de Paulo quando ele vai escrever para os Coríntios na primeira carta. Sim. E a igreja de Corinto era uma igreja conhecida por panelinhas. Divisões. Lembra? Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, o outro vai dizer, não, eu sou de Pedro, e aí tem os mais espirituais, né, que é um tom irônico, eu sou de Cristo, eu sou mais espiritual. E assim, o apóstolo Paulo poderia, sei lá, chutar o balde, dizer, esse povo aí que lute, eles que sofram as consequências do que estão fazendo, mas ele senta para escrever uma carta para esse povo que é talvez o mais imaturo dos leitores do Novo Testamento. E é legal como ele começa a carta. Ele começa com essa consciência de que ele precisa lidar com essa panelinha, porque a igreja e o projeto, eles são de Deus. Eu gosto muito daquela introdução de 1 Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 1, versículo 2, eu estou escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto. Eu estou escrevendo aqueles que foram santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Paulo poderia desistir deles, dizer, esse povo é um povo de panelinha, eu vou escrever para outras igrejas, tem tanta igreja para eu cuidar. Mas ele fala, cara, eu preciso insistir nessas panelas, porque isso aqui é a igreja de Deus, cara. Cara, essa carta, a carta de Corinto, essa carta é maravilhosa, cara, é impressionante. Porque a gente conversou um pouquinho na igreja esses tempos sobre a carta de 1 Coríntios, né? Cara, é uma igreja extremamente problemática, cara. Mas pensa numa igreja problemática, é divisão, que você acabou de citar, é imoralidade, cara, é busca para aparecer através de dons, cara, é uma confusão aquela igreja. E essa introdução, ela é muito linda. Porque ela tá a igreja de Deus, né? E aí, no versículo 8, cara, ele diz assim, Jesus manterá vocês firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, vocês são uma igreja problemática, terrível, mas a igreja de Jesus será preservada até o fim, de maneira irrepreensível. Cara, isso é fenomenal. Por mais que seja uma igreja problemática, se é a igreja de Jesus, mano, Jesus ele vai tratar, e usa Paulo nesse sentido, para tratar os pecados daquela igreja através da carta, né? Que Paulo também não faz um jogo leve, né? Ele pega bem pesado em cada uma das áreas que a igreja estava precisando. Então é muito legal ver que as igrejas elas têm problemas, né? Vários, mas que sendo igreja de Jesus é uma igreja que vai ser preservada e que ele vai tratar. E, Júnior, é legal porque isso condiciona a nossa postura ao encarar a igreja. A gente está conversando com pessoas que estão talvez em crise com essa questão de panelinha, e o nosso convite é, cara, tenha a mesma postura de Paulo.
Lembra que a igreja é de Jesus e que a sua resposta tem que ser: eu vou lutar por ela então. Eu vou criar mecanismos de ajudar. O capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, Paulo fala: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Ele não quer que todo mundo tenha a mesma afinidade. Ele quer que nas nossas diferenças a gente olhe assim, cara, a gente é de Jesus, a gente precisa se amar, se perdoar, andar junto. Eu vou dar um jeito de quebrar essa panelinha, eu vou conversar com o meu pastor, eu vou conversar com a liderança, eu vou chamar um da panelinha, eu vou tentar sentar com ele e falar assim: mano, isso aqui não tá legal, tá sendo um mau testemunho. A postura adequada para alguém que tá enfrentando um lugar de panelinhas é, cara, a igreja é um projeto de Deus, Jesus vai manter esse projeto até o final e eu vou lutar para que esse projeto tenha vida. Essa é a postura. Cara, um eco disso é Filipenses 2, né? Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cara, façam tudo sem partidarismo, sem vanglória, cara, sem murmuração. Pô, a ideia é justamente essa. A gente tá olhando para Jesus e a gente tá na mesma caminhada. Cara, você acredita que uma vez eu ouvi um cara da equipe de louvor falando assim: não, essa música a gente não toca não. Aí eu fui pensar, pô, deve ter erro teológico. O cara olhou e falou assim: tem erro teológico. Eu fiquei orgulhoso. Eu falei: cara, que legal, o cara vai ser bíblico. E aí o cara vem e fala o seguinte: mano, essa música não dá pra cantar porque é uma mentira. É uma mentira aqui na nossa igreja. Isso não acontece na nossa igreja. Sabe que música ele tava falando? Tava falando daquela música lá: quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. E aí tem uma parte que fala assim: e a hipocrisia ficou lá fora. Aí fala assim: mano, isso não é verdade na nossa igreja. Tem hipócritas aqui, então não dá pra gente cantar. Cara, ao invés da gente tratar o problema, ao invés da gente tratar, a gente simplesmente aceita. Vamos mudar os nossos ideais. Exatamente. Cara, que crise é essa que a igreja vive, né? Então, assim, esse é um grande indício. Ô, Júnior, eu me lembrei daquela música do Corpo e Família. Ah, sim. Uma família sem qualquer falsidade. Exatamente. Cara, em muitos lugares já mudaram a letra da música. Exatamente. É uma família que enfrenta a falsidade, buscando a verdade. Porque os caras falam assim: não, aqui tem falsidade. Mas, cara, a gente tá cantando aquilo que é o nosso ideal, entendeu? E a nossa oração, inclusive, né, cara? É a nossa oração, mas a gente não vamos mudar a música, porque isso aqui não é. Exato. Imagina Paulo escrevendo a carta aqui, né? Imagina Paulo. Não, peraí. Não vou falar sobre divisão, porque a igreja é toda dividida, né? Então, não somos diversos membros do mesmo corpo, não. Somos diversos membros, vários corpos e vamos que vamos, né? Mas é o cuidado que a gente tem que ter, né? Eu acho que isso é uma realidade, o Renas. Porque também o que está faltando na igreja são homens e mulheres de fato maduros biblicamente falando. São pessoas que estão acostumados a viver desde criança igual, sabe? Não muda. Continuam com o mesmo egoísmo, continua querendo se satisfazer, continua querendo se sentir bem onde está, ao invés de sair do conforto pessoal para servir a Jesus, né? Então, o que falta muitas vezes na igreja hoje, na verdade não é muitas vezes, falta muito mesmo, são homens e mulheres, cara, maduros. Homens, mulheres, homem com H, mulher com M maiúsculo, sabe? Homem com H maiúsculo, mulher com M maiúsculo. Na verdade, a gente está cheio de crianças na igreja que chegaram à fase adulta da vida. E essa é uma crise muito grande. Você tem uma ideia, por exemplo, a gente falha tanto nisso que, por vezes, a gente vê crianças na igreja brincando, né? E aí, em determinado momento, uma fala para outra assim: não, mas eu não sou mais seu amigo. Aí uma fica chateada, elas fazem aquela panelinha, vão pro canto e fica a criancinha sozinha, né? Como pais, o que a gente deveria fazer? A gente deveria chegar lá para os nossos filhos, vimos isso, a gente precisa chegar para os nossos filhos e instruir. Não é assim que se faz. Você precisa amar a pessoa que está do teu lado, você precisa cuidar das pessoas que estão se sentindo sozinhas e instruir para que a criança seja discipulada e cresça cada vez mais, sendo mais parecida com Jesus. Mas sabe que muitas vezes nós ouvimos dos pais, quando nós falamos assim: olha, seu filho está agindo dessa maneira, você precisa conversar com ele? A gente ouve dos pais o seguinte: nós também já fomos crianças, nós éramos assim, deixa eles tomarem as decisões deles. E na verdade o que a gente está fazendo é deixar crianças seguir a própria instrução do coração deles. E que instrução eles têm? E eles crescem desse jeito. Só que na verdade isso não é uma falha das crianças, isso é uma falha de pais que hoje
na verdade, deveriam ser homens e mulheres com H maiúsculo, M maiúsculo, maduros, né? Que já entendem que o mais importante para o filho é que ele seja parecido com Jesus, mas na verdade não. O que a gente vê é que, não, deixa eu viver, deixa eu continuar conversando aqui com o meu grupinho de pais e os nossos filhos ali se resolvam, né? Então essa é uma realidade muito clara, assim, das igrejas, da minha igreja, por exemplo, da nossa igreja, essa é uma realidade, e que a gente precisa, de fato, tratar, assim, porque o problema é que nós temos crianças na fase adulta dentro da igreja, o que gera panelinhas, de fato. Resumiria, assim, o que você colocou, reafirmando, né, com a ideia de reafirmar, enfatizar, de que nunca vai dar certo quando a gente tentar ser igreja, e a igreja é um projeto eterno, com valores que são mundanos e passageiros. Sim. Esse é o ponto. A gente quer ser igreja nessa expectativa de que as amizades me sirvam, de que eu tenho que ser eu mesmo, de que eu tenho que ser aceito, de que tá tudo bem não ser tudo bem. E são valores mundanos e passageiros num projeto que é eterno. E a Bíblia nos chama... me veio agora à mente um texto também que ele está focado na comunhão. Colossenses capítulo 3. Sim. Em Colossenses capítulo 3... Em especial, né? Oi? Versículo 16 em especial, né? Isso. Aconselhar uns aos outros mutuamente. Paulo está falando, como povo escolhido de Deus, capítulo 3, versículo 12, de Colossenses em diante. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. E aí ele vai falar tudo coisa que tem implicação no outro. Ele vai falar, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do elo perfeito que é o amor. Eu acho que a gente precisa entender a amizade também no contexto da santificação. Porque qual é o grande chamado de Deus para nós? Sermos parecidos com Jesus. E uma das grandes ferramentas que Deus usa para nos conformar à imagem do seu filho são os relacionamentos. A gente às vezes busca muito relacionamentos na ideia de que a gente seja edificado e de que isso acrescente a nós. Mas o chamado da palavra de Deus é que a gente, nesses relacionamentos, a gente sirva, a gente se doe, a gente pense no bem-estar do outro. Pensa só, eu vou dar um exemplo. Imagina que você vai lá num pequeno grupo da igreja ou no grupo de jovens e lá tem sempre um cara chatinho. Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é excluir o chato porque ele não nos traz benefícios. A ideia é deixá-lo de lado porque ele é mala, porque não sei o que tem. Olha só, a nossa postura ela é voltada naquilo que ele pode me oferecer de bom. Agora, e se a gente pensasse no aspecto da santificação no seguinte, não vou nem pensar só no bem dele em acolhê-lo, é pensar o seguinte, cara, lidar com o chato vai me ajudar a ser parecido com Jesus em paciência. Lidar com o chato vai me ajudar a ser parecido com Jesus em orgulho, em temor a homens, porque eu tô preocupado com o que os outros vão pensar me vendo andando com o chato, mas cara, eu tenho que preocupar com o que Deus quer de mim. Andar com o chato vai me ajudar, vai me autoconfrontar em várias coisas, vai me testar em bondade, compaixão, humildade, e eu não tô nem pensando no fato de que nós vamos ajudá-lo a crescer também. Então, Deus te torna mais parecido com Jesus quando você busca, com as adversidades do outro, crescer no seu próprio caráter. A panela aberta faz com que a gente se confronte, faz com que puxa, hoje eu vou no culto e eu tinha muito isso aqui, Júnior. Quando eu pastoreava os jovens, eu incentivava a minha liderança a, tipo assim, hoje você vai vir para a igreja para sair com alguém diferente. Você não pode sair com alguém que seja da sua zona de conforto. Eu falava, esse final de semana você vai sair só com o diferente, assim, com um cara que você não sairia para comer um lanche. E aí eu dizia muito para eles, hoje então, antes de sair de casa, você vai ter que orar, dizendo, Senhor, me lembra que eu tô indo para servir o Senhor, inclusive nas relações que eu vou fazer pós-culto, e isso vai fazer com que eu saia do meu orgulho da vaidade de ser uma pessoa tímida, eu vou ter que chegar e estender minha mão, eu vou ter que fazer isso e aquilo. Lembre-se que isso faz parte de um processo de santificação também, né? Sem dúvida. Cara, Filipenses 2:4 é isso aí. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Né?
Então, a gente visualiza esse crescimento que Deus está fazendo em nossas vidas, porque ele continua falando no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Sim. Então, é esse trabalho de me tornar mais parecido com Jesus, porque eu estou, de fato, me importando com o porquê ele deu a vida dele, né? Que é pela própria igreja. Exato. Então, é muito legal a gente pensar para isso. E fora que a gente tem panelinhas, muitas vezes, o Renas, criadas por rixas, né? Uhum. Então, eu tive uma crise com uma pessoa, me firmei no meu grupinho aqui e com aquela pessoa não me relaciono mais. Então, forma-se 2 grupos ali, a divisão, não só por afinidades, mas também por causa de expresso pecado. Temos um atrito entre nós. Né? E mais uma vez, ser um homem bíblico, não importa se você é jovem, se é adolescente, você está buscando a maturidade bíblica. Né? Ser um homem bíblico é alguém que proporciona o momento, ou que cria o momento, para que esses relacionamentos sejam restaurados. Porque foi isso que Cristo fez conosco. Jesus, ele não esperou a gente partir para cima e falar assim, não, a gente precisa do Senhor, Deus, a gente está perdido, a gente não consegue. Não, Jesus, ele simplesmente viu que a gente não tinha condição nenhuma, nem ia tomar atitude alguma, e ele simplesmente tomou nosso lugar naquela cruz, porque é o plano dele nos redimir nesse sentido. Né? Então, é muito importante a gente parar para pensar nisso. E às vezes a gente quer receber, né, o diferente de fora, né? A gente quer receber pessoas que antes não entrariam na igreja ou por preconceito, ou porque por medo de serem julgados, por medo de serem rechaçados, né? E aí a gente fica querendo receber bem essas pessoas. Mas a gente sequer tem o cuidado de se relacionar com o pessoal da própria igreja. Com o diferente de dentro, né? Nem com o diferente de dentro a gente consegue. Imagina o diferente que vem do lado de fora, que é de fato o nosso alvo de pregar o evangelho. Então, é difícil, cara. Acho que é um assunto muito real na igreja e que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Por mais que pareça um assunto assunto passado, né? Tipo tatuagem, não, já chega de falar tatuagem. Não, mano, é um assunto que é recorrente na igreja. Adultos, adolescentes e crianças vivem isso, né? E a igreja ela precisa ser tratada nesse sentido. A gente precisa buscar a comunhão da maneira que Deus quer que a gente tenha, né? Senão a gente não vai conseguir. Nesse sentido, falta a gente olhar mais para Jesus. E olha só, qual que é o primeiro conselho que a gente dá quando alguém tá magoado com a panelinha? Você tem que olhar para Jesus. Olhar para Jesus. É um fato, cara. É um fato. É um chavão que a gente precisa se lembrar. Perdoar, porque Jesus perdoou, né? Exato, cara. Ponto de referência 1, né, cara? Eu não vou na igreja por causa das pessoas, eu vou por causa de Jesus. Tá. Isso é verdade, em algum sentido. O que tem que te motivar é Jesus. Mas e eu me lembro de ainda aquele texto de Colossenses 3, Paulo falou da santidade ali, né? Mas o capítulo, os versículos primeiros ali são chaves, quando Paulo fala, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas que são terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês serão manifestados com Ele em glória. Então o ponto é, nós estamos em Jesus, nós estamos olhando para Jesus. Quando nós estamos em Jesus de fato, nós entendemos a necessidade que nós temos do outro. Esse discurso de falsa piedade, de eu tenho que ir na igreja para olhar para Jesus, ele tende a fazer com que a gente... eu vou na igreja então só para ouvir a palavra e vou embora, porque eu tô lá para olhar para Jesus. Não, quando você diz, eu vou na igreja para olhar para Jesus, você está dizendo, eu vou na igreja para me doar pelos meus irmãos, para perdoar os meus irmãos, para tentar construir na vida dos meus irmãos. A gente precisa olhar para Jesus. Ser igreja é um projeto de Deus, a igreja ela é amada por Deus, e ser igreja nos desafia em relação à nossa identidade. Sim, e outra coisa pode falar, que precisa ficar bem clara também, o Renas, é que panelinha fechada, mano, esse sentido de grupinho fechado, não aberto a receber novas pessoas, ou que não demonstra interesse em buscar pessoas para fazer parte desse grupo, é pecado, cara. A palavrinha tem que ser bem direta, assim, é pecado. Tem um texto lá em Gálatas 5,13 que diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário. Qual é o contrário de dar ocasião à carne? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, assim, é obra da carne, cara. Divisão é pecado.
panelinha fechada, não se importar com o outro que não está se incluindo, não está conseguindo se relacionar na igreja, é pecado, cara. A gente tem que largar esse egoísmo que é obra da carne, a gente precisa largar esse próprio interesse que é obra da carne, a gente precisa parar de olhar para o que a gente acha melhor e olhar para aquilo que Cristo quer que aconteça na igreja e correr atrás de pessoas para que esses relacionamentos eles sejam de fato profundos, né, mano? E demonstrem a comunhão que vem do próprio Senhor para testemunhar do que ele está fazendo na igreja e através da igreja, né? Isso faz com que, se por um lado a gente está dizendo para o cara que está sofrendo a panelinha, que não está se encaixando, ele mude a postura dele, lute pelo projeto de Deus na igreja, por outro lado a gente faz com que o pessoal que esteja dentro da panelinha tenha olhos mais abertos para o próprio pecado nesse sentido, né? Você que está nos ouvindo e está bem na igreja, você que está nos ouvindo e se sente acolhido pela igreja, você precisa se perguntar, cara, a minha panela é aberta? Eu tenho buscado intencionalmente, semanalmente, acolher outras pessoas. Eu tenho entendido a missão ser discípulo, como também ampliar os meus horizontes relacionais. É importante que você se pergunte isso, é importante que você veja isso para que, diante das acusações, você não esteja sendo engolido pela trave no seu olho ali, enquanto você está olhando para cisco nos olhos dos outros, né? Cara, de maneira bem prática, né? É convidar para comer uma pizza, né? Não precisa ser você sozinho convidando a pessoa, mas pode você, um grupinho legal, trazer a pessoa que está chegando para comer junto com você. Pode ser levar para tua casa, passarem um tempo juntos ali conversando, se conhecendo melhor. Então, assim, a igreja ela precisa criar esse hábito de relacionamento que foi perdido, né? Foi perdido esse hábito de hospitalidade. E a gente precisa lembrar que isso aí é uma característica, inclusive, não só da liderança, né, do pastor ou do diácono, mas ela é de fato uma característica que deve estar no homem maduro, na mulher madura. Eu acolho, eu recebo, eu me relaciono, eu procuro saber como está. E é muito legal quando você percebe pessoas que fazem isso, viu, Renas? Eu não sei se... Com certeza você tem pessoas assim na sua igreja, mas quando eu olho algumas pessoas na minha igreja aqui, mano, que, sabe, chegou alguém novo, já convida para comer em casa, já anda junto, já envolve na conversa. É muito legal você ver pessoas que estão interessadas de fato em fazer com que a igreja seja mais parecida com Jesus, que a igreja seja esse ambiente de crentes que expressam essa união com Cristo e que é bom estar nessa comunhão, né? Então é muito gostoso ver esse tipo de ação, né? E quem dera se tivesse muito mais. É isso que a gente quer que você que nos escuta, assim como nós queremos experimentar isso mais e mais, deseje essa igreja saudável nesse ponto de acolhimento. Imagina você participando de uma igreja e você sendo parte disso. Puxa, aquela igreja é uma igreja onde as pessoas nos acolhem, as pessoas, os diferentes se unem, elas se perdoam, elas andam juntas. Vamos cantar sim, somos uma família sem qualquer falsidade, buscando a verdade, vamos lutar por isso, né? Deus quer isso de nós, né, Júnior? Sem dúvida. Ô, Júnior, você tem alguma consideração final para fazer? Algum último ponto que gostaria de colocar para a galera que está nos ouvindo? Cara, o último ponto, eu acho muito importante ressaltar para a gente analisar, procure ser um homem, conforme a Bíblia instrui você a ser, e procure ser uma mulher, conforme a Bíblia instrui você a ser. Não se conforme em ser um adolescente, em ser um jovem. Não se conforme em ser um adulto que não sabe o que significa ser homem ou o que significa ser mulher. Se perguntasse para você hoje, o que é ser um homem maduro? O que você responderia? Mano, se sua resposta não estiver de acordo com aquilo que Jesus é, a sua resposta está completamente errada. Então, eu desafio você que está ouvindo a procurar ser um homem maduro, uma mulher madura, no sentido de que olhar para Cristo e saber o que é isso, o que é ser isso. Então, é muito importante você nós, né, começarmos a desenvolver isso na igreja muito mais do que, de fato, continuar vivendo do jeito que sempre vivemos com grupinhos e por aí vai. Então, é importante a gente crescer em maturidade. Muito legal. Sabe, Júnior, para encerrar, eu me lembro de... Quando a Aline e eu nos casamos, nós fomos morar num predinho e nesse prédio tinha um síndico
que todo mês ele colocava um bilhetinho assim nas casas, né? E aí ele era um pouco malinho, assim, sabe? Meio rigoroso demais e tal. Mas ele sempre assinava a carta e embaixo, assim, ele colocava uma frase, entre aspas, assim, ele escrevia o seguinte: não me aponte problemas, me sugira soluções. ele sempre escrevia isso: não me aponte problemas, me indique soluções. Tipo assim, não quero ouvir suas críticas, me aponta. Em certo sentido, eu queria dizer isso pro cara que tá lutando em relação à panelinha. Na igreja só tem panelinha. Cara, é real, isso é um problema e nós conversamos muito sobre isso. Mas o desejo da palavra de Deus é que você seja uma solução para isso. É que Deus te use, te levante, para que você então apresente no seu viver, na maneira como você administra os seus relacionamentos, um jeito diferente dos seus irmãos que estão em panelinha de viver. Que Deus use você nisso. É isso, tamo junto. Nós estamos chegando ao final desse tempo. Papo gostoso, fluiu, bom demais. Eu espero que você seja edificado como nós fomos por esse papo e que Deus use isso para que você cresça, para que a sua igreja se desenvolva em qualidade, harmonia. Nós estamos ficando por aqui. Júnior, dá um tchau para a galera aí. Até mais, pessoal. Valeu. Fomos!